Então, a natureza declaratória, pessoal, tem efeitos aí desde do preenchimento dos requisitos, então, efeitos retroativos à data do preenchimento dos requisitos, né? Então, não tem muita complexidade nesse ponto aí. Agora, pessoal, compreendido, então, os aspectos da ação de uso capião, nós vamos para o que interessa, que são as espécies de uso capião. Então vamos lá, pessoal. Vamos aos estudos das espécies. Antigamente, pessoal, o estudo das espécies de uso capião era bem simples. Hoje, o estudo das espécies é bastante complexo. Por quê? Porque tem um monte de espécies. São várias as espécies hoje que nós temos dentro do Código Civil e do Estatuto das Cidades. Vamos começar, pessoal, assim, por as espécies menos complexas, mais fáceis de provar, com menos requisitos, e vamos descendo para as espécies mais complexas, mais divergentes, mais problemáticas, né? Dentro desse estudo. A gente segue aqui, pessoal, um parâmetro de requisitos. Para quê? Para ficar mais fácil a memorização, o entendimento, a compreensão da existência desses requisitos. Então, a gente vai seguir lá um padrão, né, e vai acrescentando e vai modificando conforme vai passando aí pelas espécies. Outro ponto importante, pessoal, que é uma ideia bastante interessante para a prática nas ações e para eventuais provas, tá? Se você tem lá requisitos para várias espécies de uso capião, qual você vai alegar na sua inicial ou na sua peça processual ou na sua resposta de uma questão subjetiva? Você vai sempre ir pelo caminho mais fácil de demonstrar. No meu ponto de vista, pessoal, no campo da praticidade, quando você tem várias formas de se encaixar aquela uso capião, você sempre vai para aquela que é mais fácil de demonstrar. Então, por exemplo, pessoal, entre uma uso capião extraordinária e uma uso capião especial urbana, qual que é mais fácil de demonstrar? A extraordinária. Por quê? Porque só tem 3 requisitos. Às vezes, pessoal, o uso capião extraordinário você não precisa nem de instrução. Você consegue provar meramente por documentos. Já a uso capião especial urbana, não. A uso capião especial urbana tem vários requisitos. 6, mais ou menos, 6, 7 requisitos. Então, é bastante complexa. Então, se você tem o tempo para uma ou para outra, você tem os requisitos para uma ou para outra, vai para mais fácil. Ah, mas professor, eu não tenho o tempo total. Então, aí você não tem opção. Então, aí você vai para a especial urbana. Mas se você tem opção, você sempre vai para o caminho mais fácil de demonstrar. Aquilo que vai te dar menos trabalho para provar. Tá? Bem, compreendida essa ideia geral, pessoal, vamos para as espécies, então. Primeira espécie. Uso capião extraordinária. Uso capião extraordinário. Tá? Essa modalidade aqui, pessoal, ela está lá no artigo 1238 do Código. O que fala o artigo 1238 do Código? Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Veja, pessoal, que esse artigo aqui traz para nós os requisitos para a uso capião extraordinária. Quais são os requisitos? Primeiro, pessoal, requisito possessório. Posse, mansa e pacífica. Segundo, requisito temporal. 15 anos ininterruptos. E terceiro, requisito anímico. Animus domini. O que é o animus domini, pessoal? Vontade de ser proprietário. Animus domini. Vontade de ser proprietário. Requisito anímico. Veja, pessoal, que a doutrina aponta aqui, algumas doutrinas destacam aqui o seguinte.
não precisa de boa-fé. Mas não é, pessoal, que a boa-fé ela é dispensável, ou não é que se premia aqui a má-fé. Não, não é isso. Inclusive isso, pessoal, já foi objeto de questão em prova de concurso da OAB. Não lembro agora se foi de OAB ou de concurso. Mas se perguntou exatamente esse detalhe, pessoal. Vejam que, na verdade, quando o legislador fala independentemente de título e boa-fé, não significa que não precisa efetivamente. Na verdade, você não precisa provar a boa-fé. A boa-fé aqui, na verdade, pessoal, ela é presumida. E é uma presunção absoluta, por causa do tempo. 15 anos. Veja, pessoal, não existe má-fé que dure 15 anos, de acordo com o legislador. O tempo aqui, pessoal, vai tornar essa posse de boa-fé. Exatamente por quê? Passou 15 anos e o proprietário não foi atrás. Passou 15 anos com essa propriedade, com esse imóvel, não atendendo a sua finalidade social à luz do proprietário. Só que aquele possuidor que estava lá e que pode acontecer de inicialmente ele estar de má fé, ele estava exercendo a finalidade social. Então, nessa situação, pessoal, nós temos, na verdade, uma presunção de boa-fé. Não é que não temos boa-fé. O legislador presume a boa-fé. Tá? Então, esses basicamente são os requisitos. Por isso que eu falei, pessoal, se você tem a opção de alegar extraordinária, alegue. Por quê? 3 requisitos. Você não precisa demonstrar boa-fé. Só esses 3 aqui. E tem um plus, pessoal, tem uma vantagem importante que a gente tem que considerar aqui, que eu chamo de cláusula de redução de tempo. Como assim, professor? Sim, uma cláusula de redução de tempo que está no parágrafo único. O que fala o parágrafo único? O prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. O que significa então isso aqui, pessoal? Eu vou reduzir o prazo para 10 anos se estabelecer moradia ou obras. Obras essas, pessoal, de caráter econômico ou produtivo. Caráter produtivo. Ah, professor, o que é uma obra ou serviço produtivo? Isso aqui é uma cláusula aberta, pessoal. Quem que vai estabelecer isso? O juiz. Ele vai analisar a situação concreta e vai entender se é ou não caráter produtivo. Por exemplo, instalou ali um comércio. Ele construiu várias kitnets para alugar. Ele planta uma horta lá. Ele tem uma horta bem grande lá. Ele torna, de qualquer modo, aquela área produtiva. E aqui, pessoal, o legislador não trouxe limitação, então não cabe ao intérprete limitar. É qualquer obra que torne aquela área produtiva. Então, vai reduzir para 10 anos, pessoal. Então, vejam, é muito simples. Você pode reduzir de 15 para 10 anos se você realizar a moradia nesse imóvel possuindo mansa e pacificamente com ânimos dônimo. Então, veja, pessoal, se você tem a possibilidade de alegar a uso capião extraordinária, para que você vai alegar outra mais complicada? Não, você vai pelo caminho mais simples. Essa, pessoal, é a uso capião extraordinária. Agora, essa aqui é a mais básica. Agora a gente vai sempre adicionando requisitos, cada vez mais requisitos que vão complicar a nossa situação aqui. Vamos lá. Vamos agora, pessoal, para a uso capião ordinária, que é a segunda espécie menos complicada que nós temos no Código Civil, né? Que está lá no artigo 1242. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo aqui antes da gente ver os requisitos. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Aqui, na verdade, pessoal, a gente tem uma falha de redação, já vou explicar para vocês, mas esse artigo aqui traz para nós quais são os requisitos da uso capião ordinária. Vamos lá.
Requisitos. Agora nós vamos ter aqui também requisito possessório, posse, mansa e pacífica. Requisito temporal, 10 anos ininterruptos. Requisito anímico, animus domini. Veja, pessoal, que esses requisitos são os mesmos, só mudou aqui o tempo. Agora nós vamos acrescentar mais um requisito. Aqui eu falo para vocês que existe a falha de redação do artigo. Por quê? Porque o código fala justo título e boa-fé. Na verdade, pessoal, se a pessoa já tem justo título, ela presumidamente já é de boa-fé. Então não precisaria, por isso que eu só coloco aqui justo título. Por quê? Porque a gente já estudou lá, quando nós vimos classificação da posse, que aquele que possui justo título é presumidamente possuidor de boa-fé. Então veja, pessoal, a não ser que você demonstre que a pessoa está de má fé, e aí então ela não tem o interesse. Então, tecnicamente, quando a gente fala aqui do justo título, nós já estamos trabalhando aqui a presunção de boa fé. Então vejam que você só vai afastar isso daqui se você provar má fé. Aí a posse dele é viciada, não cabe uso capião ordinária. Então veja, pessoal, que aqui nós temos então 4 requisitos. Posse mansa pacífica, 10 anos ininterrupto, animus domini, justo título que gera a presunção da boa-fé. Mas vejam que aqui também, pessoal, nós temos uma cláusula de redução temporal. Aqui também nós vamos ter uma cláusula de redução temporal, que está no parágrafo único. Vejam, qual que é essa cláusula de redução temporal aqui, pessoal? Olhem lá. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido sua moradia ou realizados investimentos de interesse social ou econômico. Então, veja, pessoal, que aqui nós vamos ter uma redução para 5 anos, desde que, aí entra os requisitos do parágrafo, redução de 5 anos, desde que a aquisição tenha sido onerosa, ou seja, tenha pago, né, pela aquisição. Segundo, essa aquisição foi fundada no registro anterior que foi cancelado. Exemplo disso aqui, pessoal, evicção. Você compra um imóvel, só que quem te vendeu perdeu esse imóvel por evicção. Então pode acontecer exatamente isso aqui. E terceiro, pessoal, estabelecido moradia. E aí, pessoal, um detalhe interessante que diferencia da uso capião extraordinária. Aqui, pessoal, não é obras de caráter produtivo. Aqui o código, o legislador deixou bem claro, obras de interesse social e econômico, tá? Então, moradia ou obras de interesse social e econômico. Preencheu esses requisitos aqui, vou reduzir a ordinária por 5 anos. Professor, eu tenho requisitos para uso capião especial urbana e uso capião ordinária com cláusula de redução de tempo. Qual é mais fácil? As duas, na verdade, são um pouquinho complexas, pessoal, mas essa daqui ainda é mais fácil. Então, se você tem uma ou outra, vai por essa daqui. Eu creio que essa daqui, na prova, é mais fácil. Por quê? Porque isso aqui tudo você consegue provar por documento. Isso aqui, às vezes, você vai precisar de uma prova testemunhal. Mas o resto, tudo você prova por documento. Beleza, pessoal. Essas são as duas usucapiões básicas que nós temos já há muito tempo, logicamente, que já foi modernizado. Agora, pessoal, nós vamos para as usucapiões especiais, modalidades especiais de
uso capião. Há algum tempo atrás, pessoal, essas modalidades especiais eram chamadas de uso capião constitucional. Hoje, pessoal, não acho tão correto chamar de constitucional, apesar de estar previsto lá na Constituição, exatamente porque elas já estão em outras leis ordinárias, né? Então, já estão na legislação infraconstitucional. Então, o regulamento próprio dela, apesar de também estar na Constituição, mas também está em outras legislações. Então, a gente acaba optando aí por chamar de usos capiões especiais, né? Vamos lá. Vamos começar pela uso capião especial rural. Uso capião especial rural. Está lá previsto, pessoal, no artigo 191 da Constituição Federal e artigo 1239 do Código Civil. Vamos ver o Código Civil apenas, tá, pessoal? Porque praticamente a redação é a mesma, tá? Vamos lá. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então veja, pessoal, que aqui a gente amplia a quantidade de requisitos. Vamos lá. Quais são os requisitos, pessoal? Requisitos. Vamos com a base dos requisitos, pessoal. Requisito possessório, então posse, mansa e pacífica. Requisito temporal, 5 anos ininterruptos. Requisito anímico, animus domini, tá? Agora nós vamos para os requisitos especiais, pessoal. Imóvel de até 50 hectares. Primeiro requisito especial, imóvel de até 50 hectares. Ultrapassou 50 hectares, pessoal, já era, não cabe uso capião especial rural. Segundo requisito especial, não ser proprietário de outro imóvel. Se você é proprietário de outro imóvel, esquece, tá? Não cabe uso capião especial rural. Na verdade, não vai caber nenhuma espécie de uso capião especial, tá? Outro requisito especial, pessoal, tornar o imóvel produtivo. Tornar o imóvel produtivo. E mais um último requisito especial, morar no imóvel. Ah, professor, eu não moro no imóvel. Então, você não pode adquirir por uso capião especial rural, certo? Veja, pessoal, que alguns detalhes importantes a gente deve mencionar aqui, tá? Primeiro detalhe importante, pessoal, artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal fala que não se admite uso capião rural, ainda que de 50 hectares, atendido todos os requisitos aqui, quando se trata de imóveis públicos, principalmente terras devolutas, tá? Isso é uma norma importante, pessoal, que estão aí tentando derrubar isso no nosso modo de ver. Não é um negócio legal, tá? Não pode derrubar essa ideia. Ah, professor, mas isso é muito injusto, tá? Só que a gente tem que pensar no geral. Qual que é a ideia geral, pessoal? A consequência disso lá na floresta amazônica, né, onde estão a maior parte das terras devolutas, pessoal. Você vai incentivar a grilagem de terras através dessa modalidade de uso capião, se você autorizar isso em terras devolutas, né? Então, isso pode ter uma consequência bastante pesada na parte de preservação ambiental. Então, a gente entende que não é muito adequado se liberar o uso capião de terras devolutas, apesar aí de se ter um lobby muito grande no judiciário para se autorizar esse tipo de uso capião. Outro detalhe importante aqui, pessoal, é que
A gente vai ver daqui a pouquinho, pessoal, sobre a usucapião especial urbana. A usucapião especial urbana, pessoal, a Constituição e o Código Civil e o Estatuto das Cidades prevêem que essa modalidade urbana só pode ser adquirida uma única vez pela pessoa. Essa regra não está aqui na especial rural. Então, pessoal, existe aí uma polêmica se pode ou não mais de uma vez. Nós entendemos que sim. Por quê? Porque onde o legislador falou que não podia, ele especificou. E não é o caso aqui. Então, pessoal, nós entendemos que sim, é possível se utilizar dessa modalidade mais de uma vez. O problema, né, é só você, né, conseguir demonstrar que você não é proprietário. Essa é a base. Você não pode ser proprietário de outro imóvel. Tá? Certo, senhores? Então, essa aqui é o usucapião especial rural com os seus requisitos especiais. Tá? Bom, senhores, vamos lá. Usucapião especial urbana. Aqui, pessoal, nós diferenciamos a urbana do Código Civil. Por quê? Porque tem a urbana do Estatuto das Cidades. A gente vai comentar um pouquinho sobre ela e um detalhe interessante também sobre ela, né? Veja, pessoal, a especial urbana do Código Civil está em lá a sua previsão geral, no artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1240 do Código Civil. Quais são os requisitos desse artigo? Vamos ler o artigo aqui primeiro. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para a sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Veja, pessoal, destaque aqui por um detalhezinho importante. Vamos lá. Requisitos. Requisitos. Quais são os requisitos, pessoal? Vamos lá, os requisitos gerais. Posse mansa e pacífica. Requisito temporal, 5 anos ininterruptos. Requisito anímico, animus domini. Tá? Agora nós vamos para os requisitos especiais. Imóvel, pessoal, com área de até 250 metros quadrados. Pessoal, destaquem isso aqui, área. Por quê, pessoal? Porque é exatamente isso que vai diferenciar a usucapião especial do Código Civil para a usucapião especial do Estatuto das Cidades. Quando nós falamos de área aqui, pessoal, nós estamos falando de terrenos de até 250 metros quadrados. Não se admite nessa modalidade usucapião de apartamentos. Por quê? Porque não dá a ideia que o legislador está dando aqui. E vocês vão entender isso quando vocês verem a diferença dessa redação para a redação do Estatuto das Cidades. Tá? Então, a área de até 250 metros quadrados. Outro requisito, pessoal, não ser proprietário. Não ser proprietário de outro imóvel e exercer moradia. Exercer moradia. Tá? Então, esses são os requisitos da usucapião especial urbana do Código Civil. Detalhes aqui, pessoal, detalhes disso aqui. Quais são os detalhes? Primeiro, pessoal, o parágrafo 1º do artigo 1240, pessoal, vai falar que a sentença pode declarar o domínio, tanto para o homem, no caso do casamento, tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para os dois. Tá? Independentemente do estado civil, se casado, se união estável, não interessa. Tá? Então, pode, só em relação ao homem, só em relação à mulher ou em relação a ambos, tudo vai depender de como está lá na inicial e como o juiz vai compreender a situação. Mas um ponto importante aqui, pessoal, também não pode em relação a imóveis públicos e também, pessoal, aqui nós temos expresso lá no artigo 1240, parágrafo 2º, que essa modalidade do usucapião aqui só pode uma vez para o requerente. Então, eventualmente, se você já requereu essa modalidade uma vez, ainda que você não seja proprietário de imóvel,
Você não vai mais poder utilizar dessa modalidade uma segunda vez. Então você vai ter que pedir em nome de outra pessoa. Se você é casado, então você pede para você. Eventualmente depois você pode pedir, a sua mulher pode pedir para ela, tá? Ou o seu marido pode pedir para ele. Mas você que já recebeu uma uso capião dessa forma não pode pedir novamente, tá? Esse aqui é a uso capião especial urbana do Código Civil. Nós vamos agora, pessoal, para a uso capião especial urbana individual do Estatuto das Cidades. Uso capião especial urbana individual do Estatuto das Cidades. Essa modalidade, pessoal, está prevista lá no artigo 9º do Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001. Então está lá genericamente na Constituição Federal e no artigo 9º da Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades. Detalhe interessante, pessoal, é que esse estatuto ele praticamente tramitou junto com o Código Civil, ele foi aprovado um pouco antes do Código Civil, e ele traz uma diferença de redação muito grande para essa modalidade do uso capião, pessoal, que a gente vai ver aqui agora. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, veja, pessoal, que aqui nós temos os seguintes requisitos. Primeiro, os 3 requisitos gerais: posse, mansa e pacífica, 5 anos ininterruptos, animus domini. Aqui igual para todos. Requisitos especiais, pessoal, agora mudou. Área ou edificação de até 250 metros quadrados. Esse aqui é a diferença, pessoal. Olhem que aqui agora nós temos edificação. Isso aqui é diferente para o Código Civil. O Código Civil, pessoal, era só área. Por isso a doutrina entende que era apenas para terrenos. Aqui, o Estatuto das Cidades deixa bem claro: área, terrenos de até 250 metros quadrados, ou edificação de até 250 metros quadrados. E aí abrange apartamento, pessoal. Só que aí tem um detalhe importante que a gente questiona. Até que ponto isso é constitucional? Por quê? Veja, pessoal, a gente está falando de uma modalidade especial de uso capião, uma modalidade constitucional que realça a função social da propriedade. Quando nós falamos de um imóvel, de um terreno de 250 metros quadrados, está tranquilo. É um terreno pequeno, que está lá dentro dos parâmetros, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que é um padrão de moradia social. Agora, pessoal, quando nós imaginamos uma edificação, tipo apartamento, de 250 metros quadrados, nós estamos falando, pessoal, de um apartamento que não é pura e simplesmente para exercer o direito de moradia. A gente fala, quando a gente fala de um apartamento de 250 metros quadrados, pessoal, a gente está falando de um apartamento de alto padrão, de um apartamento de luxo. Se você tomar por parâmetro, pessoal, que a maioria dos apartamentos não atingem 120 metros quadrados, e esses apartamentos de 120 metros quadrados já são de um padrão médio alto, um apartamento de 250 metros quadrados, pessoal, para vocês terem uma noção, é maior que a minha casa. A minha casa tem 180 metros quadrados. Um apartamento de 250 metros quadrados, pessoal, é muito grande. É apartamento de luxo. Apartamentos em Balneário Camboriú, na orla, muitos não atingem essa metragem quadrada. E aí questiono, aonde está a constitucionalidade dessa modalidade especial de uso capião? Exatamente porque não está se referindo pura e simplesmente ao direito fundamental à moradia. 250 metros quadrados de apartamento é apartamento de luxo. Então veja, pessoal, que na verdade a gente tem a ideia de que
esse artigo do Estatuto das Cidades merece uma alteração para especificar área de 250 metros quadrados ou edificação de 60, 70 metros quadrados. Aí sim, você está atendendo uma finalidade social de moradia, sem trazer qualquer luxo. Aliás, se você quer o luxo, nada impede a uso capião, mas você vai para as vias ordinárias e extraordinárias. Não é especial. Mas está aí, pessoal. Se enquanto tiver aí, está valendo. Então, edificação, né, apartamento de luxos de 250 metros quadrados, você pode buscar através de uma uso capião especial urbana individual do Estatuto das Cidades. Continuando, pessoal. Não ser, aí o resto é igual. Não ser proprietário. Não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural e exercer a moradia. Exercer a moradia. Tá? O resto é igual, pessoal. A questão aí da sentença sair no nome do homem ou da mulher, igual. Você só pode adquirir essa modalidade também por uma única vez, também igual. O artigo 9º, parágrafo 3º, pessoal, tem uma regra de contagem de tempo. Na verdade, o Código Civil também já estabelece essa regra, né? O parágrafo 3º, na verdade, pessoal, vai ela trazer a regra de que o herdeiro pode somar a posse do seu antecessor na sua posse. O Código Civil já trazia essa regra, tá? A única coisa que ele fala aqui é que ele só vai poder fazer isso se ele já morava no imóvel. Se ele não morava, ele não vai poder somar, tá? Ainda assim, o Código Civil, como lei geral, estabelece uma coisa diferente. Então, aí você vai ter que considerar aí o que você vai analisar. A gente vai ver essa situação daqui um pouquinho, tá?